Olá, amigos da TV Jornal da Cidade. Estamos aqui mais uma vez com o programa Palavras de Fé. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse nosso programa, de fazer dois agradecimentos. O primeiro agradecimento que eu queria fazer, na realidade são três. O primeiro a Deus, por ter me concedido a alegria de estar aqui em Pouso Alegre, estar trabalhando aqui em Pouso Alegre e nas comunidades, construindo a paróquia anglicana dos Santos Mártires. Em segundo lugar, agradecer ao Jornal da Cidade, que tem nos apoiado enormemente nesse projeto de divulgação da Igreja Anglicana. Muita gente passou a conhecer a Igreja Anglicana, a Episcopal Anglicana do Brasil. Até interessante a gente colocar isso. Existe uma diferença de nomes. A nossa igreja é a Episcopal Anglicana do Brasil. Vão encontrar nomes, diversas igrejas anglicanas são melhores do que a nossa? Não. São piores? Também não. Mas o nome é diferente. Então a nossa é a Episcopal Anglicana do Brasil, Diocese Anglicana do Rio de Janeiro. Quero agradecer aqui também ao nosso bispo diocesano, Dom Eduardo Grilo, que tem nos apoiado nesse projeto da realização da missão no sul de Minas. Em breve ele vai estar aqui no Jornal da Cidade, provavelmente no mês de junho ele vai estar nos visitando e ele vai estar aqui falando com vocês, colocando algumas ideias. Então nós prometemos que o nosso bispo vai estar aqui também. E agradecer aos amigos. Eu tenho uma frase muito interessante que até mandei fazer alguns quadros, não chegou aqui na igreja de Pouso Alegre ainda, mas eu vou trazer da próxima vez. As outras igrejas têm muitos fiéis. Na minha, eu tenho amigos. Porque são os amigos que nos apoiam e que nos incentivam. Eu sou um reverendo, eu sou um sacerdote, mas sou humano. Tenho falhas, tenho deficiências, tenho carências. De vez em quando a gente está meio jururu, precisa de um apoio, precisa de um ânimo. E são os amigos que nos levantam o moral e que nos ajudam nessa caminhada. Aliás, esse é o objetivo de comunidade, apoiar os outros. Então agradeço enormemente a essas pessoas que têm ajudado ao nosso projeto aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante. Eu sou da região, eu sou de Ibitura, eu nasci em Ibitura e sou da região e trabalho na região. E o tema de hoje é muito propício, porque está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos de 21 a 30, uma frase de Jesus: um profeta não é bem recebido em sua casa. Eu já passei por isso, já passei por essas dificuldades. As mesmas perguntas que foram feitas para Jesus: não é ele o filho de José? Não é ele o filho de Maria? Eu já passei por isso e continuo sempre passando. Mas tem um diferencial que nós vamos tratar nesse texto. Nosso irmão Antônio, mais uma vez, vai nos dar a sua colaboração, lendo o texto para nós. Acompanhemos. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Fazei também aqui, em tua casa, tudo o que ouviste dizer, o que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo de Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu,
havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Nós temos acompanhado dos programas anteriores a sequência de Jesus na cidade da Galileia. Galileia, a cidade natal de Jesus, aonde Jesus viveu, aonde Jesus brincou, aonde Jesus esteve com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus parentes. E de repente esse Jesus começa a pregar algo diferente e a fazer algo diferente, porque ele já tinha feito na região antes desse momento em que ele esteve na Galileia. Muitos milagres já tinham acontecido. Mas o aprofundamento do texto hoje é: não é este o filho de José? Não é este o filho de Maria? Galileia e a cidade onde Jesus estava, uma cidade pequena. Jesus acabou de ler o livro do profeta Isaías, que nós meditamos a semana passada. O Espírito do Senhor me ungiu. Para quê? Para anunciar a boa nova aos pobres. Sentado, aquelas pessoas observavam como Jesus lia bem, como Jesus era altivo na sua voz, mas uma coisa incomodou aquelas pessoas. Quando Jesus diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, Lucas 4, verso 21. As suas palavras, que eram então de admiração, de respeito, se tornam imediatamente em escândalo. Não é esse o filho de José? Não é esse o filho de Maria? Qual foi a causa deste espanto? Por detrás dessas perguntas, meus amigos e minhas amigas, essa indagação ainda continua hoje. Quando nós percebemos algo diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir e a pregar no quesito fé, nós começamos a questionar. Isso não vem de Deus, isso não é de Deus. Mas a pergunta na realidade não é essa. A pergunta é: será mesmo que a verdade, será mesmo que a salvação pode vir de pessoas simples? Podem vir dos pequeninos? Esse é o questionamento mais importante que nós trazemos para o dia de hoje. Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria, concluiu Jesus. Portanto, aí está a primeira e grande marca do ministério de Jesus: a rejeição. Ele sempre foi rejeitado. Foi rejeitado pelos políticos, foi rejeitado pelas autoridades judaicas, foi rejeitado pelo seu próprio povo e até pelos seus próprios parentes, como nós ouvimos em narrativas do próprio Evangelho. Mas aí está a grande novidade que nos é apresentada através do Evangelho. E o próprio texto fala: os de casa rejeitam, mas os estrangeiros acolhem. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus
recorre às histórias bem conhecidas da Bíblia para tentar justificar e para romper um pouco, superar esse escândalo. O primeiro é o texto que nós conhecemos da viúva de Sarepta, cujo nome, infelizmente, a Bíblia não nos traz. Havia muitas viúvas no meio do povo judeu, na época do profeta Elias, mas só uma foi escolhida, e justamente uma que era estrangeira. Se os de dentro do seu povo não o aceitavam, Jesus deixa claro que ele vai encontrar fé, que ele vai encontrar adesão entre aqueles que estão fora. E depois o texto continua entre os versos 28 e 30 do capítulo 4, passou no meio deles e prosseguiu o caminho. Isso é um bom puxão de orelha para nossas comunidades, que ainda, nossas comunidades religiosas, quer católicas, quer evangélicas, que estão permeadas de preconceito, de resistência. Ecumenismo, eu já ouvi muitos dizerem, ecumenismo é fachada. Não deveria de ser. A proposta de Cristo, um só rebanho e um só pastor, deveria ser algo mais concreto. Mas nós temos medo de que o outro pastor, de que a outra igreja atinja os nossos fiéis. Por isso recuamos diante de qualquer atitude ecumênica. Nos afastamos. Qual é a tática que se usa hoje em dia, por exemplo, em relação à igreja anglicana? É a crítica. Nós temos que criticar, porque a igreja anglicana, os padres são casados. Nunca vi isso, padre casado. Porque na igreja anglicana os divorciados podem se casar. Isso é um absurdo. Jesus foi contra isso, está lá em Mateus 7. Porque a igreja anglicana, as mulheres podem celebrar. Isso é uma heresia. São afirmações que são feitas. Mas Jesus, nessas questões, nós percebemos claramente que não tem a ver com o projeto central de Jesus. O projeto central de Jesus é o projeto do amor e da acolhida. Amar e acolher é difícil. É muito mais fácil criticar, é muito mais fácil derrubar, é muito mais fácil destruir. Amar é difícil. Olha aí você, ao seu lado, você deve de ter alguns inimigos, você deve ter algumas pessoas que você tenha alguns desafetos. Veja o quanto é difícil você perdoar esta pessoa, porque o amor, ele é mais complexo de viver, de colocar no nosso dia a dia. Por isso Jesus, ele é claro, ao dizer assim, olha, vocês devem rezar pelos seus inimigos, rezar. Às vezes o confronto, assim como esse texto aqui nos mostra, não é a melhor situação. Bater de frente não é a melhor situação. Às vezes nós precisamos encontrar estratégias para realizar o nosso trabalho e a nossa missão. O que nós pedimos, como igreja, principalmente como igreja anglicana, é que Deus nos dê força, que Deus nos dê a capacidade de amarmos sem limites. As outras coisas vão vir por acréscimo. Se a gente souber amar, a gente vai conseguir realizar um grande projeto, não só em Pouso Alegre, mas no sul de Minas. Antes da oração final e da bênção, eu queria mais uma vez também agradecer aos amigos que sempre nos recebem aqui em Pouso Alegre, nas suas casas. O nosso irmão Neilo, Dona Maísa e sua família sempre nos recebem no bairro São Cristóvão. A Renildes e o Jair sempre nos recebem lá no bairro Costa Rios. E nós também abrimos a nossa possibilidade de estar na sua casa. Se você quer que a gente vá rezar até a sua casa, entre em contato conosco. Vai aparecer aqui embaixo o meu e-mail. Você pode entrar em contato conosco, para que a gente possa ir até a sua casa, que a gente possa rezar. Nós estamos buscando pessoas que rezem. Não estamos buscando pessoas convertidas ao anglicanismo. Procuramos pessoas convertidas ao cristianismo.
Então, vamos deixar, vai aparecer aqui o nosso e-mail para você entrar em contato, nosso telefone também, que é o WhatsApp. E lembrando, sempre você é bem-vindo às nossas celebrações. Nós estamos aqui na Avenida Aurelino Vieira Rios, 566, pertinho da Praça de Esportes, aqui no Jardim Olímpico. Todos os sábados, às 19h30, estaremos celebrando e você é o nosso convidado. Você sempre estará conosco, mesmo que seja só na intenção da sua oração. Senhor Jesus, eu quero me colocar diante da tua presença santificadora e pedir que fiques comigo. Quero agora derramar todo o meu coração na tua presença e te pedir que a tua bênção e que a tua graça esteja sempre sobre mim. Ilumine o meu ministério, dê forças para que eu possa vencer os obstáculos. Creio firmemente que esta é a sua vontade, Senhor, portanto me dê forças. Coloco nas tuas mãos a minha história, tudo aquilo que vivi no meu passado, todas as fases da minha vida, essa especialmente que eu estou vivendo, as marcas negativas, as marcas positivas. E por causa disso, hoje, eu estou aqui, Senhor, para agradecer por estar aqui, representando a Igreja Anglicana, e muito mais do que representar a Igreja Anglicana, representar a Cristo. Que o Senhor me dê forças para que eu possa ser um bom sacerdote. Que o Senhor me dê forças para que eu possa ser um bom pai. Que o Senhor me dê forças para que eu possa ser um bom marido. Que eu possa ser um bom amigo. Que a paz esteja sempre no seu lar. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja sempre convosco. E convosco habite eternamente. Até o próximo programa, se Deus quiser, e assim Ele vai querer. A notícia de sua cidade, do seu estado e do Brasil no Jornal da Cidade. Você sempre bem informado.